Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. Quando a gente mora numa cidade, por mais problemas que ela tenha, está tudo praticamente pronto, construído. É difícil encontrar um município que não tenha prédio para abrigar a prefeitura, por exemplo. É claro que melhorias, como a pavimentação de todas as ruas, de todos os bairros, são muito bem-vindas, mas já progredimos bastante. Agora, lá atrás, não era bem assim, não. Muitas cidades eram distritos, ruas de terra, esgoto a céu aberto. Osasco só foi emancipada em 1962. E essa história tem tudo a ver com o nosso entrevistado de hoje. João Gilberto Porte foi vereador por 2 mandatos, vice-prefeito e, claro, deputado estadual de 1983 a 1987. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Memórias, é um prazer. Eu que agradeço por matar saudades da Assembleia Legislativa. Deu muita saudade, deputado? Sempre dá, não é? É? Gravamos aqui debates fabulosos, né? Quando eu estou assistindo, por exemplo, a TV Senado hoje, eu vejo grandes companheiros que debateram muito comigo aqui nessa Assembleia. O senador Aloísio, o senador Aloísio foi sempre um companheiro, e o próprio governador Alckmin foi meu contemporâneo aqui de Assembleia, né? Governador de São Paulo, hoje, Geraldo Alckmin. Eu já estou sabendo que o senhor chegou aqui para participar do nosso programa, já achou tudo diferente. Muito diferente, aliás, para bem melhor, né? Ah, é? É. Bem melhor, a Assembleia está muito bonita. Fazia muito tempo que eu não vinha à Assembleia, Quanto sabe? tempo, mais ou menos? Mais de 10 anos. Puxa, Imagine passou que hoje, bastante tempo. você imagine que hoje eu fui no café dos deputados e estava perguntando daquele que cortava meu cabelo aqui, que é o Isidoro. Quando eu fui notificado que, infelizmente, ele faleceu já faz uns 8 anos. Foi a informação que eu tive. Gostava muito dele. Mas, pois não, estou às ordens para... Porque aqui, estou perguntando isso para o senhor, porque aqui o senhor passou 4 anos 4 anos. num mandato, que o senhor vai contar para a gente, que o senhor Sim. se orgulha muito, né? E Mas, perdão, você não prefere que iniciemos... vamos começar do começo? Então Isso, vamos. isso. De Osasco a gente tem que falar, né? Antes de falar de Osasco, eu queria esclarecer que eu sou nascido em Pirassununga, estado de São Paulo, a terra da 51, e toda a minha família era de lá. E como eu fui parar em Osasco? Pois é. Tem uma explicação lógica. Meu pai era militar do 17º Regimento de Cavalaria de Pirassununga. Minha mãe, professora. E meu pai foi transferido exatamente para o quartel 4º RI de Quitaúna. E com isso a minha mãe também teve que vir, e nós fomos morar em Osasco a partir de 1953. O senhor tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos. 14 anos. Muito bem. Era um pré-adolescente. Chegando em Osasco, vocês imaginam, vindo de uma cidade que à época devia ter aí os seus 40, 50 mil habitantes, mas uma cidade plenamente urbanizada, uma cidade com saneamento, pavimentação, jardins belíssimos, um instituto de educação que é glória dos pirassununguenses, um dos melhores e maiores do estado de São Paulo. Instituto de Educação Pirassununga, um prédio belíssimo. Pois bem, mas chegando em Osasco, eu confesso que recebi um choque. Um baque. Um baque. Por quê? Para quem vinha de uma cidade toda organizada, toda urbanizada, bonita, chego em Osasco e vejo que tinha tão somente 3 ruas pavimentadas. Puxa. 2 asfaltadas e uma de paralelepípedo, e não em toda a sua extensão. Foi um choque, então. Foi um o senhor choque. não esqueceu dessa cena? Eu confesso que no primeiro ano lá foi muito difícil. Tanto é verdade que eu não via a hora de chegar às férias para poder ir para Pirassununga e ficar com os meus amigos, os adolescentes, companheiros de futebol. Porém, o tempo cuida de tudo, não é? Eu
comecei a frequentar um dos clubes de Osasco, Floresta, Associação Atlética Floresta, e me tornei seu atleta. Comecei a praticar o futebol dentro dessa. E aí as amizades foram surgindo, né? E aí a cidade começou a ficar um pouquinho melhor. Melhor e melhor não diria ainda não, a gente sofria muito. Eu estudei num colégio público, Antônio Raposo Tavares, que sem sombra de dúvida, à época, era um dos melhores colégios públicos de São Paulo. Um corpo docente extraordinário, muitos que lá fizeram o curso científico acabaram entrando direto na faculdade sem nenhuma necessidade, na época de fazer os famosos cursinhos. Um colégio fantástico. E na medida que eu fui me entrosando no colégio, parece que quem participa da política tem um certo dom. Eu cheguei no colégio, você imagina, com pouco tempo, em 1957 eu fui eleito presidente do Grêmio, do colégio, com uma votação extraordinária. E aí o que ocorre, minha cara? Ocorre que, nesta época, Osasco já tinha tentado, em 1953, tornar-se independente da Prefeitura de São Paulo. Não conseguiu. A campanha negativa era muito grande, que iam tirar os famosos papafilas, que acho que nem é do seu tempo ainda, né? Lógico que não é. O que era? Era um ônibus enorme, ia tirar o papafila, que os impostos iam subir, então fizeram uma campanha, e os interessados disso eram os donos do cartório local, que tinham muito interesse comercial, que não passasse. Que não queriam a emancipação. Não queria. Foi uma luta em glória. Perderam. Mas naquela época eu tinha ainda meus 14 para 15 anos. Porém, quando eu me elegi presidente do Grêmio em 57, ainda era distrito. Eu, para ir ao colégio, para assistir às minhas aulas, eu tinha que passar pelo centro de Osasco, num conglomerado que chamava Jardim Regina, que hoje fica situado bem no centro das duas principais artérias de Osasco, Primitiva Avianco e Antônio Agu, falando da zona central, né? Eu ia para o colégio, esgoto a céu aberto, tinha um mangue lá, que a gente à noite ia ouvindo o cantar das rãs, né? Meu Deus do céu. O pessoal ia caçar rã à noite, era uma escuridão. Olha, era sofrido a beça. Era só para os corajosos, então. Era só para os corajosos. Mas aí eu vim a ser chamado, convidado, pelos grandes emancipadores de Osasco. Quando o senhor era o presidente do Grêmio? Presidente do Grêmio. Ah, eles enxergaram ali naquele estudante É porque eles força? necessitavam dos estudantes. E eu comecei a participar de reuniões na casa de grandes autonomistas, todos falecidos já. Antônio Menck, que hoje leva o nome da principal praça ao lado da estação ferroviária de Osasco. Walter Negrelli, uma figura excepcional. Dr. Reinaldo de Oliveira e tantos outros, né? E eu comecei a frequentar as reuniões e me entusiasmei. E eu dizia isso que eu estou dizendo aqui hoje para eles, aqueles velhos coordenadores do movimento. E o senhor, um menino. E eu, um menino, eu dizia, eu não me conformo de ter vindo de uma cidade, hoje que eu fiz ambiente, aqui fiz amigos, gosto daqui, não me conformo de ver nessa situação, então vamos para a luta. Olha, nós pusemos os estudantes para participar, organizávamos passeata, chegamos a fechar o comércio de Osasco quando a eleição foi suspensa. Tamanha força que essa mobilização tinha. Aí pusemos bandeira negra em todo lugar, como sinal de luto, né? E até que de muita luta, vai e volta, recurso da Prefeitura de São Paulo, que não queria perder o filão, porque o que acontecia? Osasco, aquela época, era um parque industrial grandioso. E, no entanto, as arrecadações vinham para a prefeitura. Mas o retorno era
quase nada. Perdão. Não, toma um pouquinho de água. Agora, Então, eu me surpreendi com essa troca entre os políticos, né, experientes, e esse menino que queria melhorar ali o pois, entorno, muito bem. né? Aí Osasco se emancipou. Foi aquela festa tremenda, né? E toda aquela juventude que me acompanhava, que não era pouco, não, não, entenderam que tinha que ter um representante na primeira eleição. E me escolheram para ser o representante deles. Olha, eu vou lhe dizer, Osasco, à época, não tinha mais do que 25 mil eleitores. Imagina, hoje tem 600 mil. Nossa. 25 mil eleitores, mais ou menos. Basta dizer que o primeiro prefeito foi eleito com 10 mil votos. E o vereador mais votado foi eleito com 419 votos. Eu fui o quinto mais votado com 350 votos. Hoje não elege nem síndico, né, Hoje deputado? não elege mais nada. Então, mas o que aconteceu? Então resolveram me colocar e me puseram como candidato dos estudantes. Aliás, foi uma campanha espetacular. Eu morava numa casa que tinha um belíssimo quintal grande, né, cimentado. Fazia bailinho de estudantes, reunia toda a noite aquela juventude fantástica, né? E eles vieram para a minha campanha. Olha, filho de pai sargento do Exército, filha de mãe professora, nem ele, nem ela, nem meu pai, nem minha mãe tinham condições de sustentar uma família já com 5 filhos. E eu era o mais velho. Então, a minha campanha de vereador, meu Deus, a ponto de eu dizer a você que a juventude se reunia em casa, pegava, sabe o quê, para fazer divulgação do meu número, do papel de açougue, aquele de embrulhar carne. Carimbava o número com carimbo. Era o material que tinha, material de campanha. Não tinha como. Agora, tinha muita gente, essa é a verdade. Agora, é evidente que a participação desses jovens, eles mobilizaram muitas respectivas famílias. Fez toda a diferença. E aí a coisa foi espontânea. Bom, passada essa... Aí o senhor foi eleito. Fui eleito, o quinto mais votado da cidade. E o senhor tinha quantos anos nessa primeira eleição? Chegou à Câmara... 62, eu tinha 23 anos. Chegou à Câmara Municipal de Osasco com 23 anos. 23 anos, 22 para 23, né? Muito bem. Eleito, eu tinha ainda um dever de gratidão com aquela juventude. E aquela época, e aí me reservo o direito de fazer uma comparação com os dias de hoje, quando eu vejo a Constituição do Brasil dizer que o país tem 3 poderes harmônicos, independentes, o executivo, o legislativo e o judiciário, na minha opinião, isto hoje é uma balela. Por quê? Porque ao legislador, ele passa, na minha opinião, a ser submetido e muito ao poder executivo. O legislador não pode apresentar nenhum projeto, nem que aumente a despesa, nem que diminua a receita. É inconstitucional hoje. Então, pergunto, qual o projeto que você pode apresentar que não demanda despesa? É muito difícil. Aí, retornando ao meu caso, aquela época ainda podia. Não tinha esse impedimento. Então, um dos orgulhos que eu tenho, através de um projeto de lei aprovado pela Câmara de minha autoria, eu pude ter a satisfação, a alegria de contemplar centenas de estudantes da minha cidade que me acolheu, que na época não podiam jamais nem frequentar uma escola técnica, muito menos uma faculdade, e passaram a frequentar através das bolsas de estudo que nós criamos no município. Por meio de um projeto de lei que criou essas bolsas. O projeto de lei foi aprovado. Muito bem. Muito bem. Independente disso, naquela época, nós tínhamos 3 colégios estaduais em Osasco. 3. O Raposo Tavares,
o Duque de Caxias, que não era estadual, era particular, e o Colégio Estadual de Presidente Altino. E todos eles tinham uma juventude que lutava, que participava das festas cívicas da cidade. E nós pudemos dotar todos eles, através dos respectivos grêmios estudantil, de subvenções para manter e criar as fanfarras das escolas. É evidente que foi um mandato muito bom. Esse primeiro. Esse primeiro. Esse de inauguração. E com isso eu consegui a minha reeleição. Deputado, vamos contar o restinho dessa história no próximo bloco? Eu preciso chamar um intervalo e eu quero saber que horas que entra a emancipação de Osasco nessa história. Vamos? Vamos. Daqui a pouquinho a gente volta, então, com mais memórias. Não sai daí, até já.